pessoal! Chegamos à nossa última videoaula do curso. Daremos continuidade à questão do letramento, mas nesse momento vamos falar sobre letramento matemático. O letramento matemático, ele envolve um amplo conjunto de habilidades, estratégias, crenças e disposições que o sujeito necessita para manejar efetivamente e engajar-se autonomamente em situações que envolvem números e dados, quantitativos ou quantificáveis. Ou seja, conhecer e se apropriar das práticas relacionadas às formas de quantificar, ordenar, medir e classificar. A matemática está na nossa vida, em todos os lugares. O homem sempre teve a necessidade de contar. Enquanto tratava-se de uma economia familiar, era mais fácil controlar quantidades. Como, por exemplo, na história do pastor que fazia cada ovelha do seu rebanho corresponder a uma pedrinha, fazendo assim a correspondência bionívoca entre pedras e ovelhas, sendo essa a primeira operação matemática que é a base da contagem. E é o princípio da construção do conceito de número. A primeira configuração mais próxima do conceito de número ocorrerá quando as crianças perceberem que o número não é uma propriedade que está nos objetos, como cor, brilho, aspereza, mas é uma relação abstrata, de equivalência e que só existe na mente de quem o constrói. Portanto, para Constance Camus, a construção do número é entendida como abstração reflexiva feita a partir das relações de ordem e de inclusão hierárquica. Para exemplificar essas duas questões extremamente fundamentais para a construção do conceito de número, eu trago para vocês a matrioska, a bonequinha russa, em que uma se insere dentro da outra, e a gente pode fazer um paralelo com os nossos números naturais. O 1, que é o menorzinho, está dentro do 2, o 1 e o 2 estão dentro do 3, o 1, o 2 e o 3 dentro do 4, o 1, o 2, o 3 e o 4 dentro do 5. Essa é a ideia de inclusão hierárquica. É claro que os estudantes eles devem aprender a contar, ler e escrever numerais, mas se isso não for feito em decorrência da construção da estrutura mental do número, do conceito de número, será apenas fruto da memória, ou seja, eles vão estar só decorando. E para a gente garantir que isso aconteça, é fundamental que nós pensemos sobre o que a criança pode aprender. Nós estamos falando, então, do senso matemático ou da percepção matemática. Esses conhecimentos eles são decorrentes das experiências que as crianças já vivenciam. Os nossos estudantes eles convivem com formas, com grandezas, com quantidades, com tabelas, com gráficos, com símbolos, com regras, no seu dia a dia. Sérgio Lorenzato, que é um teórico da Faculdade de Educação da Unicamp, ele sugere que o senso matemático ele seja explorado em 3 campos. O campo espacial, que se daria o estudo das formas, das posições, o campo numérico, que trataria das quantidades, da contagem, das operações, e o campo das medidas, que seria o conceito das medidas. Na escola, o desenvolvimento do senso numérico ele pode aproveitar essa natural percepção de quantidade das crianças, bem como a ideia de controlar quantidades sem utilizar a contagem, para depois explorar a seriação e seus respectivos nomes no plano oral, o 1, o 2, o 3, e num outro momento no plano escrito, a escrita dos numerais. E para se ter sucesso na organização de situações que propiciem a exploração matemática, é fundamental conhecer os 7 processos mentais básicos para a aprendizagem matemática. Vamos falar então da correspondência, que é o ato de relacionar um elemento a outro elemento, estabelecendo uma correspondência de 1 para 1, que é a correspondência bionívoca. Então, para cada ovelha, uma pedra. Nesse processo mental, eu começo a entender que eu só posso contar um objeto ou um elemento uma única vez.
A comparação, que é o ato de reconhecer diferenças ou semelhanças. Uma bola é maior que outra. Eu moro mais longe do que uma colega que mora aqui na Asa Sul. Alguém é mais alto ou mais baixo que eu. E por que que isso vai ser importante? Porque no futuro eu vou conseguir identificar que essas frações elas são equivalentes. Quais figuras são as figuras retangulares, através da comparação. Classificação é o ato de separar em categorias de acordo com semelhanças ou diferenças. Para tanto, escolhe-se uma qualidade que servirá para estabelecer a classificação. Então, aqui no caso, eu tinha várias figuras geométricas que estavam misturadas e eu fui classificá-las. Eu classifiquei as triangulares do lado esquerdo e as circulares do lado direito, ou as verdes do lado esquerdo e as vermelhas do lado direito. A sequenciação, que é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro, sem considerar a ordem entre eles. Portanto, é uma ordenação sem um critério pré-existente. Um exemplo disso é a lista de compras que nós fazemos no mercado. Geralmente nós não fazemos a lista em ordem alfabética, por exemplo. Nós fazemos seguindo a ordem daquilo que necessita ser comprado, sem um critério. Seriação, que é o ato de ordenar uma sequência segundo um critério, agora sim um critério pré-existente, como por exemplo o calendário, né, em que nós temos os meses do ano, os dias da semana, a fila de alunos, quando nós vamos organizar do mais baixo para o mais alto, do mais alto para o mais baixo. E por que isso vai ser importante? Porque no futuro, quando nós escrevemos o número, nós vamos estar trabalhando com valor posicional. Então, o 123 é diferente do 321. No 123, eu estou falando de uma centena, duas dezenas e 3 unidades. No 321, eu estou falando de 3 centenas, 2 dezenas e 1 unidade. A inclusão, que é o ato de fazer abranger um conjunto pelo outro. Então, considerar que coisas distintas podem ter uma qualidade que as inclua num conjunto maior. No caso, o conjunto das crianças e o conjunto das frutas. No conjunto das crianças, eu tenho meninas e meninos, que são diferentes. No conjunto das frutas, eu tenho bananas, laranjas, maçãs, e que ainda assim são frutas. Então, quando ele for trabalhar as figuras geométricas, ele vai conseguir entender que losangos, retângulos e trapézios, mesmo sendo diferentes, estão dentro do conjunto dos quadriláteros. E a conservação, que é o ato de perceber que a quantidade não depende da arrumação, da forma ou da posição. Para aqueles que já conhecem as provas piagetianas, que é uma forma de avaliar o desenvolvimento cognitivo das crianças, né, principalmente da educação infantil, a prova da conservação ela é muito trabalhada. Por quê? Porque nesse momento a gente consegue perceber se a criança já consegue entender que, mesmo eu tendo a mesma quantidade de bolinha, de massinha, independente da forma em que ela está, a quantidade não vai mudar. Então, se eu tiver 5 pecinhas espalhadas, é a mesma coisa de eu ter as 5 pecinhas juntas. Como, por exemplo, no copo, no líquido que está apresentado para vocês. Eu tenho um líquido rosa num copo, num recipiente mais largo, e eu tenho um líquido amarelo dividido em 4 copos menores. É a mesma quantidade de líquido, independente da quantidade da divisão que eu tenha feito com ele. Nós vamos trabalhar agora a questão das unidades temáticas. E essa questão ela é muito importante porque a gente vai entender como que a questão da matemática está presente no nosso currículo em movimento e na BNCC. Então, a BNCC e o currículo em movimento, em especial na página 69, ele propõe unidades temáticas que orientam as habilidades matemáticas a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental.
sendo que cada uma delas pode receber uma ênfase diferente a depender do ano de escolarização. E lembrando que nós não trabalhamos as unidades temáticas em separado, nós estamos sempre trabalhando elas em conjunto, ao mesmo tempo. Então, nós temos essas 5 unidades temáticas. Em vermelho, os números e as operações, que dizem respeito aos números naturais, números decimais, fracionários, as operações, porcentagem, resolução de problemas. Em azul, as grandezas e medidas, que dizem respeito à massa, comprimento, tempo, temperatura, capacidade, sistema monetário. Em laranja, nós temos o tratamento das informações, que diz respeito à probabilidade, estatística, combinatória. Em verde, o espaço e forma, ou geometria, em que a gente vai trabalhar o deslocamento, a localização, formas, medidas, proporções. E a BNCC, ela traz uma unidade temática que vai ser apropriada pelo currículo em movimento, que é a que está em amarelo, que é a álgebra, que trata do pensamento algébrico. Ele dá uma ênfase na linguagem matemática para que a gente consiga trabalhar nas crianças o estabelecimento de generalizações, e que nós consigamos desenvolver nas crianças uma linguagem matemática e um pensamento matemático. Se nós desejamos que as crianças construam significados, é imprescindível que em sala de aula o professor lhes possibilite muitas e distintas situações e experiências que devem pertencer ao mundo de vivência de quem vai construir a sua própria aprendizagem. Eu queria agradecer a todos. Foi um prazer compartilhar tantos momentos com vocês e aprender junto com vocês tantas coisas. Muito obrigada e até breve.